Pessoal, o site Poder 360 trouxe umas informações a respeito do estado de saúde do Lula que são, no mínimo, interessantes, eu diria, porque realmente a gente tinha alguns palpites a respeito de como que o Lula estava, de fato, por causa de todo o contexto, como a coisa toda foi gerenciada pela equipe médica, pelo próprio governo e tudo mais. Fizemos as nossas conjecturas e o Dr. Calil sempre falando que o Lula tá ótimo, tá parecendo um menino de 20 anos e coisas do tipo. Aí, né, certamente você viu que o Lula passou pelo segundo procedimento ali, né, e até caminhou um pouquinho, deu uma volta, um rolê, acompanhado pela Janja, que estava lá. A gente meio que não sabia disso antes. E, enfim, né, o Lula deu uma caminhada ali e tudo mais. Parece que decorreu tudo bem dessa segunda cirurgia, dessa intervenção cirúrgica, como o pessoal gosta de fazer, para amenizar a situação. Aquele eufemismo. Mas qual foi o grau de severidade do que aconteceu com o Lula? Pois bem, o pessoal do Poder 360 fez uma apuração aqui e, meu amigo, né, olha essa situação. Resumindo, como que era o estado do Lula? Ele poderia ter ido para o saco, de fato, se ele demorasse mais um dia para ser atendido pela equipe médica lá do Sírio-Libanês. Se ele fosse para o SUS, meu amigo, já era, Geraldo Alckmin já seria o presidente do Brasil. Vamos conversar sobre isso, sobre o que aconteceu de fato com o Lula e por que as informações não são precisas nesse sentido. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, o Lula passou hoje, sexta-feira 13, dia que eu estou gravando este vídeo, por outro, a recuperação, na verdade, né, do procedimento cirúrgico, porque ele realizou ontem, né? Então hoje ele estava se recuperando e fez aqui um vídeo caminhando lá pelo hospital e tudo mais, né? E parece que ele vai voltar em breve para casa mesmo, né? Para Brasília, para continuar fazendo das suas traquinagens. Então, o Lula continua na UTI, continua sendo monitorado, é claro, né? Só que o pessoal da equipe médica, né, falou que eles vão tirar o Lula em breve disso aí, né? Enfim, vão mudar os cuidados para uma coisa mais tranquila e tudo mais. E, pois bem, né, parece que tá tudo certo com o Lula, então. Não foi dessa vez, né, galera? O dólar já voltou para os patamares que nós estamos habituados nos últimos dias, acima dos R$6, aquela repercussão de, pessoal, o Lula sobreviveu no mercado financeiro, né? Só que olha só, qual foi o grau de severidade, o grau de risco que o Lula sofreu por causa dessa situação? Volto a dizer, o Lula tem 79 anos. O Lula é um cara que já teve câncer, já teve outros problemas de saúde, não é nenhum garoto, não é nenhum menino, bebia ou bebe pra caramba, não sei dizer, e é um idoso que caiu no banheiro de cabeça, bateu a cabeça. O cara teve ali um pequeno acidente vascular naquele ocorrido que foi em outubro, né? Ficou proibido de andar de avião um tempo por causa disso, do risco e tudo mais. Então é um cara que não tem uma saúde de ferro, não dá para dizer isso. Qualquer situação é perigosa, portanto, logo que rolou essa história do sangramento ali de 3 centímetros no crânio dele, todo mundo ficou meio assim. A coisa é grave, porque o contexto indica isso, mas não. Dr. Calil falando que o Lula estava tranquilo, não, procedimento padrão, isso aí não tem nada demais. Pois bem, o que a turma do Poder 360 apurou nesse sentido? Eu já tinha até falado aqui de forma geral. Foi o senhor aqui, né, o Júnior da Qualicorp, que não é da Qualicorp mais, que ele é da Amil atualmente, mas na área de saúde ainda, o José Seripieri Filho. O que aconteceu? Ele teve uma reunião com o Lula. Esse cara é amigo do Lula há muito tempo. Quando o Lula foi eleito lá em 2022, antes mesmo dele assumir o mandato, foi esse cara que deu uma caroninha para o Lula participar da COP27 lá no Egito. Então,
é um cara que realmente tem uma amizade ali com o Lula e tudo mais. Já chegou a ser preso no âmbito da Operação Lava Jato, mas não relacionado ao Lula, sim relacionado ao José Serra em 2014, né? Enfim, mas ficou só 4 dias preso, depois saiu e tudo mais. É um cara que tem um histórico com a presidência da República, né? Então, quando que como é que é o nome do cara? O Júnior da Qualicorp esteve com o Lula. Foi na segunda-feira, numa reunião extraoficial. Não estava na agenda do Lula e até o momento não apareceu, mas eles estiveram juntos sim. E ele achou o comportamento do Lula estranho naquela ocasião. E foi ele quem, de fato, conversou ali com o Roberto Calil Filho, que é o médico do Lula, que o presidente não estava bem. E aí a equipe médica acompanhou o Lula a partir daí, né? Na verdade, o Calil falou com a Ana Helena Germoglio, que é atualmente uma das porta-vozes do Lula, né? E ela pediu para que ele fosse examinar, para que o Calil, aliás, o Calil não, né? O Júnior da Qualicorp pediu para essa Ana Helena examinar o Lula no gabinete presidencial. E aí ele foi então ao hospital, aliás, o Calil que pediu a ela mesmo, né? Fez a intermediação, o Júnior fez a intermediação dessa história, mas ela achou que o Lula não estava bem também e eles decidiram, por bem, levar o Lula ainda na segunda-feira, tudo isso aqui na segunda-feira, tá? Às 6h30 para o Hospital Sírio-Libanês em Brasília. O cara não foi para a UPA de Brasília, ele foi para o melhor que tinha disponível ali. E eu já falei disso em outro vídeo. Se o Sírio-Libanês tem uma unidade em Brasília, é para atender político, é para atender a nata do governo, desse pessoal da área política. É um negócio de qualidade que é servido ali, que é fornecido, perdão, para esse pessoal, né? Só que, o que aconteceu, né? O comboio presidencial chegou lá, né, no Sírio-Libanês, nesse horário mais ou menos, e ficaram ali até às 20 horas, portanto, né? Só que, provavelmente, o fato é que o Lula saiu antes para despistar a mídia, né? Então o pessoal da mídia estava acompanhando, achou que o Lula estava ali ainda. Não, ele já tinha saído. Por quê, né? O que aconteceu aqui já é uma coisa muito mais conjectural, apurado pelo Poder 360, né? A equipe do hospital achou primeiro que o Lula estava com Covid, tinha alguns sintomas parecidos, e a Janja estava com Covid, a gente não sabia disso, mas ela teve Covid 10 dias atrás, né? Ninguém sabia até agora que o pessoal do Poder 360 divulgou essa notícia, então o pessoal falou, o Lula pegou também, é normal isso aí acontecer, só que fizeram a tomografia no Lula por precaução, né? Até porque ele tem se submetido a esses exames com frequência desde o acidente. E aí, o que aconteceu, né? O resultado do exame mostrou que ele estava com a hemorragia de 3 centímetros no lado esquerdo da cabeça, que é algo considerado grande, e sem dúvidas é. Então, o Calil, né, lá em São Paulo, conversando com os médicos de Brasília, discutiram que o melhor seria levar ele para São Paulo para ele ter um atendimento melhor. Olha só, não tinha condições em Brasília, com todo aquele aparato preparado para políticos, para gente com grana realmente, não tinha aparato para atender o Lula. O que aconteceu então, né? Tiveram que levar o Lula para São Paulo. Como? Parece que foi no Aerolula de fato, certamente de avião, né? Isso aí não há dúvidas, porque o Lula chegou na madrugada mesmo, ou no final da noite, para ser submetido a uma cirurgia. Então, para pensar, se você lembra do acidente dele em outubro, ele ficou um tempão sem poder andar de avião, desmarcou um monte de compromissos, por causa da questão da pressão e tudo mais, né? Então, foi recomendado que ele não fizesse viagens de avião, nem mesmo dentro do Brasil. E agora, com um sangramento na cabeça, o cara fez uma viagem de avião ainda assim, porque o risco dele não fazer a cirurgia era muito maior. Então, o que o pessoal do Poder 360 apurou do tipo de problema que o Lula apresentou, né? Se a pressão no cérebro continuasse subindo,
o presidente podia entrar em coma, né? E, na verdade, se o sangramento continuasse a evoluir, e há um indicativo de que isso pode ter acontecido dada a pressa em que o Lula foi transferido para São Paulo, num negócio ali, num estado de guerra, como o pessoal do gabinete ministerial do Lula falou, é bem provável que a situação fosse essa, e aí o Lula poderia ter morrido ainda na terça-feira de manhã se não tivesse procurado um auxílio médico de alto nível. Não é ter ido para o UPA, não, para o SUS, é ter ido para o Sírio-Libanês, de fato. E o Lula já estava há uma semana com dores de cabeça, ao que tudo indica. Ou seja, o cara foi assim, atendido aos 45 do segundo tempo, porque alguém viu que ele estava estranho, avisou o médico particular dele, foi feito um exame dentro lá do Palácio do Planalto, ou do Palácio da Alvorada, enfim, e aí tomaram a decisão de operar o cara. Olha só o quão perto o Lula ficou de ir para o saco. De fato, de acordo com o pessoal do Poder 360, então a equipe médica, inclusive o pessoal da área de neurocirurgia, eles decidiram levar o Lula para São Paulo mesmo assim, né? A área em que ele teve a hemorragia era muito perigosa, é mais ou menos a mesma região ali e tudo mais, né? Então uma viagem de 1h30 não é pouca coisa, né? E ele foi no Aerolula mesmo lá, chegou às 11 da noite em São Paulo, respirando oxigênio durante todo o trajeto, né? Usando oxigênio durante todo o trajeto. Então, falaram aqui que até a publicação desse post, né, o que se sabia era que a viagem havia sido feita em um avião da FAB. Não, a gente já sabe que o Aerolula foi usado, a gente já sabe, acho que desde a terça-feira mesmo, né? Quem foi com o Lula para lá? A Janja, a Ana Helena, que eu citei aqui também, né? O Valmir Moraes, que é o chefe de ajudância de ordens, e o neurocirurgião lá do Sírio-Libanês de Brasília, o senhor Mauro Sucuzzi, e, é claro, seguranças, e enfim, né? Aí, logo assim que o Lula desceu ali em Congonhas, né? O Calil já entrou na aeronave para receber o Lula, que estava consciente naquele momento e tal, tinha uma ambulância esperando ele foi transportado 11 quilômetros até o hospital e já entrou de uma vez na sala de cirurgias. Então veja o tamanho da gravidade disso aqui, e realmente, né? O quanto que o Lula esteve perto de ir para o saco, de maneira que a gente aumenta a lista de traidores da pátria nessa história, né? Além do senhor Dr. Calil, também esse cara aqui, o Júnior da Qualicorp, por ter avisado o Calil aos 45 do segundo tempo. A coisa poderia ter transcorrido de uma forma totalmente diferente. Mas me diz aí, o que você achou dessa análise? Isso mudou algo em relação ao que você sabia a respeito do caso do Lula? Deixe aí o seu comentário, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.